Começa, né? Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 11 de novembro de 2021, estamos iniciando mais uma live. Hoje vamos falar sobre a agricultura familiar, a estrutura fundiária no país, né, a concentração de terra no país e a realidade da agricultura familiar. E nós convidamos hoje para participar da nossa live, para bater essa conversa com a gente, para a gente aprender um pouco, o meu amigo Clóvis Orsolim de Espumoso, que é assentado da Reforma Agrária, que começou, nós estávamos conversando agora, começou sua militância na Pastoral da Juventude, iniciamos no mesmo lugar, né? Na mesma entidade, Cláudio. E é um prazer muito grande estar contigo. Também vou pedir para te apresentar, contar um pouco da tua história, porque a partir da tua história tem a história do país, né? Tu participou aí das grandes lutas nos últimos anos, sobretudo através do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, um prazer conversar contigo, um prazer muito grande. Muito obrigado por ter aceito o convite. Estamos ainda aí para o final do ano, já estamos em novembro, né? E é muito bom poder falar com os companheiros que têm história, que têm uma militância. Boa noite, Clóvis Orsolim, como é que está? Boa noite, Alisson. Então, boa noite a todos os nossos amigos e que porventura estejam nos acompanhando nessa conversa, né? Vamos dizer assim. E para mim é uma alegria muito grande, né? Poder conversar contigo nessa noite e dizer que a nossa luta aí tem esse tipo de surpresa, né? De repente tu encontra uma pessoa que tu não sabia que existia, que também está na mesma luta, de um outro jeito e tal, e a gente pode ver que tem alguma coisa a ver e pode tocar alguma coisa junto. Então eu me sinto muito alegre, né, de estar participando e para poder falar um pouco do que eu vivo, né, no caso do que eu faço, né, no meu dia a dia, dizer que sou agricultor familiar. O pessoal estão vendo aí a bandeira de luta aí do MST, também estou assentado, né, onde convivi falta um mês para 30 anos, no caso de um assentamento, né, do MST, participando de todas as dificuldades, né, de todas as angústias, todas as alegrias, né, que a gente passou junto, mas hoje também eu estou ligado ao agronegócio, né, estão vendo que eu estou usando um boneco aqui da Cotriel, que é a nossa cooperativa aqui do Espumoso, né, que nos ajuda muito aqui na produção. A gente trabalha com gado de leite, né? Trabalha com soja, culturas de inverno, pastagem. E dizer assim que eu nunca me arrependi de ter escolhido essa profissão, né? Tem duas coisas assim que eu tenho certeza que eu nunca vou ter problema na minha vida por ser agricultor. Uma delas é que eu nunca vou ficar desempregado na vida. Tá Pode certo. acontecer o que acontecer, eu sei que serviço nunca vai me faltar, né? Pelo contrário, serviço tem que ter fila, assim, de espera, né, para tu fazer tal coisa, né? E outra coisa é a questão da segurança alimentar, né? Tu vê hoje essa pandemia, quanto transtorno gerou no planeta inteiro, né? E eu posso dizer assim, possa acontecer tragédias naturais, vamos dizer, guerra, sei lá o que for, e no caso eu não me preocupo, a alimentação vai estar garantida, no caso, né? Essa preocupação é uma preocupação a menos. Pode acontecer de não ter produto no mercado, pode acontecer de ter produto e não ter dinheiro, né? E eu acho que quanto a isso eu me sinto tranquilo nessa parte. E também temos as dificuldades são muito grandes na agricultura, né? Tu tem que trabalhar de sócio com o clima. Posso te dizer, por exemplo, hoje, se o clima tivesse ocorrido como a gente gostaria que fosse, nós não íamos poder fazer essa live hoje, porque nós temos no forte do plantio da nossa safra, né, de verão. Então, como essa previsão aí da meteorologia está se confirmando, que vai ser um ano de pouca chuva, tal de laninha, né? Então, não deu para plantar essa semana, é uma semana, então, que abriu um espaço para a gente poder ter essa conversa, né? E é mais ou menos assim que funciona. E, Exato. e é assim que vai, né? A gente De só sócio do sente... tempo. É sócio do clima, né? Então, Exato. Mas, quando Clóvis, tu pensa que vai... Sim, pode uhum. falar. Como é que foi aí, tchê? Tu mora na Campina Redonda, né? No interior de Espumoso, né? Como é que foi aí, tu jovem? Antes vamos cumprimentar os companheiros que estão entrando aí. Ana Júlia, já deu uma boa noite para nós. O Gibrail da Rosa, boa noite. O Leão Gonçalves, é sempre bom ter um leão do lado.
Pessoal curtir, comentar, levar adiante, é uma prosa importante aqui com o Clóvis. Clóvis, como é que foi aí, tu jovem, Ronaldo Moraes, tu jovem aí, o Lúcio Dias, nosso vereador, combativo vereador. Como é que foi aí, tu jovem, sair desse Espumoso, né? Como é que foi essa... Como é que foi como é que aconteceu isso? Como é que tu teve essa coragem de sair e lutar por um pedaço de terra para tua família? Bom, Alisson, essa história aí era meio comprida daí, né? Mas vamos tentar resumir ela, né? Assim, Dá para fazer Alisson, uma hora? dá. Não, eu, no caso, sou filho de agricultor familiar. A família do meu pai sempre trabalhou de forma coletiva, nas máquinas, e com os irmãos dele, né? Então, tipo uma parceria. Mas, assim, ó, a gente ouvia falar, assim, do pessoal mais antigo, né? Teve uma época que a terra não tinha seu valor, não tinha o valor que tem hoje, né? Qualquer família podia comprar terra a hora que quisesse, né? Podia escolher, a terra não tinha, tipo, terra vermelha era uma terra que ninguém queria, né? Então, daí, naquela época ali, né, as pessoas não compravam terra porque não, já tinha o suficiente, né? Só que daí, no caso, quando chegou a minha época de viver a agricultura, o país já entrou numa outra fase, né? Aí, a partir de 60 e pouco, 70, começou a aparecer os primeiros tratores, né? O maquinário. Aí que virou uma loucura, né? Das pessoas comprando mais terra, porque daí tu eliminava muito mão de obra. Antes, tu tinha um filho, o pai mesmo comprava um pedaço de terra e colocava ele ali, né? Ele ia tocando a vida dele, né? O custo de vida não era grande. E aí, como eu estudei, fiz o segundo grau, o primeiro grau, tudo, e eu terminei cedo, né, o segundo grau. Aí no caso, eu estava por aí, né, trabalhando com os pais e tal, e participando, né, da nossa família bastante de comunidade, né, me entrosando na pastoral da juventude. Foi na época também dos grupos de família, né, uns se conhecem por SEBS, e é que a gente foi se inteirando e participando dessas rodas de conversa, de conscientização, né, e tal. Aí que eu fui descobrir que na verdade, eu sou de uma geração, assim, ó, que foi expulsa do campo, né? Eu tinha sempre clareza que eu não queria ir para a cidade, né? Eu queria viver minha vida na agricultura, né? Isso eu sempre, nunca fiquei com dúvida, assim, né? E aí que eu senti que se eu não lutasse por um pedaço de terra para mim, eu ia viver uma vida baseada em conquistas de outras épocas, né? E eu não queria isso. Eu queria assim, o sistema que a gente vivia, é um sistema, assim, que faz com que as pessoas se conformem com a miséria, com a pobreza, acham que é uma coisa normal, que sempre existiu e tal, né? E nesses grupos, assim, de conscientização, a gente vai descobrindo que não é bem assim que funciona, né? Que se existe pobreza é porque existe riqueza sobrando em algumas partes e tal, né? E eu senti que eu podia lutar por aquilo que eu queria e que não era uma coisa que eu ia resolver sozinho, né? Eu sozinho eu não ia chegar a lugar nenhum. E aí que eu fui me aproximando de outras pessoas, né, que já tinham experiência com a luta pela terra, e conhecidos, né, que já tinham ido para a luta, e foi uma coisa que eu achei que eu era um momento, né? Eu era jovem e tal, não tinha família, eu não tinha, assim, era fácil, né? No caso, era uma fase da vida que eu decidi de me dedicar também aos outros, não adiantava só eu resolver, por exemplo, eu vou ter meu pedaço de terra, eu não quero nem saber, né, dos meus vizinhos, dos meus amigos, eu pensava assim, né, eu quero melhorar minha vida, mas eu quero que isso seja uma coisa que abranja mais gente também, né, e aonde que eu achei espaço para isso foi através da luta concreta, né, é por aí, né, mais ou menos. Tá certo. E E aí tu sobre entrou, esse hã? tu ficou bastante tempo acampado até ser assentado. Onde é que tu foi ser assentado? Em Guaíba, né? Isso, em Guaíba. Na verdade, a gente não ficou muito, não demorou muito tempo, né, em vista da conjuntura daquela época, porque aquela época, né, tu sabe que veio a primeira eleição para presidente, né, depois da democratização,
foi feita a Constituinte nova, né? Alguma coisa avançou, mas na questão da terra não avançou muita coisa, né? E aí foi assim, né? A gente não tinha muita alternativa, né? E daí a gente foi para a luta, né? Concreta. E aí, em torno de 2 anos, a gente conseguiu ser assentado nessa área lá em Guaíba. Porque naquela época foi assim, ó. Como o Collor de Mello ganhou, né? Havia uma expectativa que a esquerda chegasse ao poder naquela eleição, né? Só que a direita foi mais esperta, né? E conseguiu trapacear com o povo, né? E aí, então, como houve aquela derrota daquela eleição, né? Houve um tempo de muita, assim, vamos dizer, desânimo, né? Muita desistência. Naquela época, a gente formou o maior acampamento que já existiu, acho, no país, né? 1.500 famílias ali em Cruz Alta, e depois a gente teve na Boa Vista do Infra, e depois foi para Bagé. Mas foi um período muito difícil, né? Daí o Estado e o governo federal, um empurrava para o outro, né? Ninguém queria saber, e era só enrolação, enrolação. Inclusive, formaram um centro de treinamento lá em Bagé, que mais era para fazer o pessoal desistir, né? Eles diziam que tinham que treinar os agricultores, coisa e tal. Mas, nesse meio campo aí, né? Surgiu uma marcha, né? A nível do Estado, uma luta estadual. A gente veio de Bagé, Porto Alegre a pé, né? Levamos 22 dias. E como fruto dessa marcha, foi criada uma lei estadual que o Estado poderia usar as áreas que eles dispunham, assim, terras públicas, né? E aí que foi nessa época que essa área que nós temos assentado lá em Guaíba entrou nesse pacote aí, né? Que é uma área que é do Instituto de Previdência do Estado. E aí na época era o governador Colares, aí ele teve conhecendo lá na Fazenda Noni, a cooperativa, uma cooperativa de produção que tinha na época, né? E ele se entusiasmou muito com aquela cooperativa, né? E aí uma das exigências que tinha é que transferência para as cooperativas, né? Para os assentados que fossem trabalhar em forma cooperativa. Aí por isso que a nossa área, nosso grupo ali, né, de 37 famílias, era mais ou menos um grupo que nós tínhamos já com essa intenção, né, de trabalhar de forma coletiva. Aí fechou mais ou menos com o tamanho daquela área lá que a gente está lá até hoje. Que bueno, tia, que bueno, uma bonita história. E essa história, obviamente, continuou militando, continuaram se organizando, conseguiram colocar suas propriedades, e tu vem acompanhando a luta dos pequenos agricultores desde toda a vida, né? E esse momento, Cláudio, é um momento muito duro, né, para o país, um momento em que a gente vê o país batendo recordes no agronegócio, na produção, né? E, mas ao mesmo tempo, a gente tem 20 milhões de pessoas passando fome, cerca de 100 milhões em insegurança alimentar. O que é isso, insegurança alimentar? É a pessoa que não sabe se vai comer amanhã, que de repente comeu hoje, não sabe se vai comer amanhã, ou comeu ontem e não comeu hoje, talvez coma amanhã, né? Então, é uma situação muito contraditória para um país continental, né? Mas que ainda mantém uma estrutura fundiária terrível. Nós comentávamos fora do ar aqui, uma estrutura fundiária que 1% dos proprietários detém 50% da terra. 1% dos proprietários, não é 1% da população. Gente. É 1% daqueles que detêm terra tem 50% da área. Né? O resto, 50% da área, é dividido nos proprietários com áreas menores. Né? Então, é uma situação realmente absurda a concentração de terra no país. E a política agrária, dá para dizer que existe, né? A falta dela é uma política, e a política agrícola que existe, ela está concentrando mais ainda, né? Essa produção em escala faz com que os grandes engulam os pequenos, vão comprando as áreas, vão expulsando do campo. Mais ou menos o mesmo processo que tu viu quando tu era jovem. Tu não vê uma certa similaridade nisso, ou está pior ainda agora? Como é que tu vê isso? Eu acho que continua como está, né? Assim, ó, eu sou de uma geração que foi praticamente expulsa, né, do campo. Da nossa turma, vamos dizer, que estudava tempo de criança, que as famílias ainda eram um pouco mais numerosas, tu conta, assim, ó, o que ficou é para substituir o pai, vamos dizer, né, na propriedade. E, e todas essas pessoas, vamos dizer, que se criaram na agricultura, isso seria, vamos dizer, profissionais para produzir alimento, né? Pessoas, assim, que se tivesse um braço de terra, ia alavancar muito, né, a produção. Então, só para continuar lá na história lá do assentamento ainda, né, então,
Até quero mandar um abraço para o pessoal de Guaíba, aí, se tem alguém nos acompanhando aí, e dizer que a gente teve assim, essa experiência ali, né, de ter sido assentado do lado de um mercado consumidor muito grande ali, né, que é a cidade de Guaíba hoje gira em torno de 100 mil habitantes, né. Então, a gente foi para lá, né, e, sabe, no começo da caminhada sempre é dificultoso, nós estávamos numa região estranha, nós fomos contemplados com uma terra lá que não é adequada para produzir alimento, ela é uma terra que ela a natureza dela é para planta de arroz e de gado, né? Só que daí a gente foi se adaptando, né? Como a gente não tinha condição de investir no arroz, a área era rebote de eucalipto, né? Tinha que fazer um investimento muito alto, né? Então a gente foi pendendo para o lado de produção de produtos básicos, assim, que a população comprava, né? E compra até hoje, né? O pessoal lá sabe a diferença de um pé de alface produzido no assentamento lá e um pé de alface que vem da Ceasa. O pessoal sabe a diferença de um leite lá que o pessoal produz lá e vende, ou vão pegar na casa ainda, coisa assim, do que um leite que passa pelo processo de industrialização. E então a gente viu certo, né, como é que é a questão do alimento, a produção de alimento. Lá o assentamento nosso é voltado para a produção de alimento. E então dizer que não foi muito difícil no começo, né? Dá para dizer que nos primeiros tempos a gente dependia de doação para se manter. Não, a gente sabe o que é. Por isso que hoje tu viu o que aconteceu com a pandemia. O MST aí nas grandes capitais aí, na maioria dos estados do país, fez campanha de doação de alimentos de 40, 50 toneladas para doar para os companheiros da cidade que não tinham condição de comprar. E o agronegócio, vocês viram na mídia, assim como eles gostam de dizer que eles que produzem o alimento, já alguém viu alguma campanha de arrecadação, de doação? Então, assim, ó, a gente acha que a agricultura familiar é muito pouco valorizada, né? O Rio Grande do Sul passou por uma das piores secas, faz o quê? Um ano? E a gente passou mais de ano sofrendo com as consequências, né? Na produção do leite, os animais que produzem leite não tiveram um alimento com o valor nutritivo que ia ter e a gente ficou basicamente um ano inteiro tendo prejuízo. E sendo que o governo federal e estadual podiam ter dado uma mão, né? E aí não se tem esse tipo de coisa. Na verdade, eles deixam solto, né? O tal do livre mercado, a lei da oferta e da procura, sei lá, né? Que vai fazendo com que as coisas vão se ajeitando, né? Só que se ajeita sempre para o lado dos grandes. Aí uma outra coisa que a gente também ficou sabendo essa semana, que o Rio Grande do Sul é no estado que está com a cesta básica mais cara do país, né? Então, como é que pode isso? Um estado que há um pouco tempo dizia que era o celeiro do país, né? Na produção de alimento. Por que acontece isso? Não há um incentivo, primeiro, para as pessoas permanecerem no campo, e segundo, uma política voltada à produção de alimento. Aí, o que aconteceu agora com a pandemia, né? A procura de alimento no planeta cresceu demais, né? E aí, os lugares que às vezes produzem ficaram sem, porque o governo preferiu, em vez de fazer estoque regulador, como tinha em outras épocas, estocar, né? Não, a lei essa da oferta da procura e do mercado, vem a dólar de lá para cá e vai tudo embora, né? Depois compra de novo, se precisar, né? E é uma coisa muito lamentável, né? Que podia ser diferente. Tá certo? Não, essa política ultraliberal do Guedes é uma coisa, do Guedes, do Bolsonaro, é uma coisa absurda que nenhum país sério do mundo faz, né? Que é de não pensar na segurança alimentar da sua população, não pensar minimamente e colocar isso tudo na regra do mercado. Isso não tem parâmetro no mundo hoje, né? É só nós que estamos nessa. E por isso a gente produz e não tem, né? É uma coisa assim realmente assustadora. Vamos dar uma boa noite pro pessoal que está aí nos assistindo. Ó. Tem uns parentes teus aí, ó. O Dilson Orsolim, boa noite. A Lúcia Zanon Gislene, tua prima. O Jorge Augusto Pedroso Teixeira, aqui de Soledade. A Rosane Quevedo, aqui de Soledade. Um grande abraço, os dois sempre nos acompanham. A Josiane Borges, nossa vereadora lá de Fontoura Xavier, um grande abraço. O Everton Orsolim, ó, esse deve ser teu parente também. A Sandra Mara Garcias, a sogra lá de Fontoura Xavier.
a Josiele Orsolim, a Neudeci Orsolim, os Orsolim estão em peso aí, a Caroline Brock, sabe que eu sou Brock também, né? Minha avó era Brock. Tem um tio da mãe aí, o seu Davi Brock, aí, que mora em Espumoso. A minha avó era Brock. A Maria Regina Barbosa, lá de Itapera, sempre conosco também, mandando um abraço para nós aqui, desejando uma boa live. A Edida Luz, a Neudeci Orsolim, ela escreveu Consciência, Persistência e Luta. Parabéns, Clóvis Orsolim, pelo trabalho. Pessoal, curtir, comentar, compartilhar, levar adiante essa live. Vamos ir batendo essa prosa aqui, perguntar, né? Quem tiver perguntas aí para o Clóvis, para mim, já vamos falando dessa realidade da agricultura familiar e do país também, né? Essa realidade tão cruel que o Brasil está vivendo nesse momento. O Ronaldo de Moraes perguntou se tu conhece o Léo Arruda, do Mormaço, né? Se puder ter conhecido ele, é possível que tenha sido conhecido. O Léo lutou nos sindicatos lá na região metropolitana e agora está no Mormaço de novo. O Clemir Cominho Scorsato, grande companheiro, dando boa noite. A Salete Marchioreto, a Elizabeth Signor Orsolim e o seu Nicásio Lima também aqui, meu vizinho aqui, né? E é o registrador lá em Soledade, tem uma chácara aqui do lado. Eu moro no interior aqui, tá? Moro no Rincão dos Lautas. Só que eu não sou agricultor. Veja só. Eu moro no interior, mas a agricultora é minha mãe. Ela tem umas hortinhas ali, porque ela já está com 76, 73 também, né? Mas eu não, o meu irmão que cuida dos pedacinhos de terra que tem aqui. Eu advogo, vou e volto de Soledade todo dia, mas eu gosto de morar aqui. Acho que me equilibra, me ajuda a me equilibrar, né? Esse contato com a natureza, com os animais. Tem uns cavalinhos aqui que eu gosto de lidar também. Mas vamos lá. Pessoal, curtir, compartilhar, levar adiante. Tu falou duas coisas importantes e a Neudeci acabou de perguntar sobre qual foi o foco da produção de vocês aí. E eu queria que tu falasse mais sobre essa preocupação do MST na produção de alimentos e o compromisso com alimentos saudáveis. Até para quem não conhece o MST, saber que isso é um compromisso ético, né, do movimento, de produzir alimento e produzir alimentos saudáveis. E essa questão da solidariedade, como é que o movimento trata isso? Né? Tu falou que o MST agora fez doações, eu acompanhei muito isso, que temos um companheiro, Juliano Sá, que é presidente do Conselho Estadual e ajuda a organizar vários mutirões, várias ações nesse sentido, né? E a gente conhece vários companheiros e companheiras participando dessas ações, mas eu queria ouvir de ti como é que vocês trabalham isso no grupo, no assentamento, no movimento em si. Isso aí, então, Alisson. Então, o pessoal que tu citou aí, a nossa conversa está indo longe, né? Tem gente de Santa Catarina aí. A minha prima Neudeci é uma delas, né? Ela falou o que é que ela perguntou aí, o que a gente produz? Qual o foco da produção? Quanto tempo tem o assentamento e qual o foco da produção? Assim, ó, eu no caso, eu estou meio afastado do assentamento agora, né? Até tem uma parceria lá, né, com meus vizinhos lá, né? O lote continua produtivo lá, né? Só que eu, agora, nessa fase da minha vida, eu fiz uma outra opção, né? De cuidar de outras coisas, além de não me dedicar, assim, só à questão da luta pela terra, né? Então, no início, né, do assentamento, quando a gente entrou lá, a gente queria repetir mesmo os moldes daqui, né? Produção de coisa em extensão, vamos dizer assim, né? Só que daí teve um certo momento que a gente teve uma parceria lá com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá a URGS, né? Que aí trazia alunos e professores lá para aprender e a ensinar, né? Nas áreas que eles tinham condição de ajudar lá, né? E foi ali que se abriu um leque muito grande em relação à agroecologia. Até aí, né, a gente seguia o mesmo pacote tecnológico que é implantado no Brasil inteiro, vamos dizer, que é o que predomina aqui, espumoso, vamos dizer assim, né, que é os pacotes que vêm de cima para baixo, que tu tem que comprar adubo, semente, o veneno, tudo que vem destinado, né. E então lá daí a gente se abriu, né, um mercado para produtos orgânicos,
teve nos governos passados aí que teve incentivo a feiras, né? Incentivo à produção em cooperativa. Lá eu fazia parte, e faço parte até hoje, da COTAP, né? Que é a cooperativa dos assentados na região, grande região de Porto Alegre, que envolve ali Viamão, Eldorado, Apos, né? Uma região muito grande ali, que atualmente é o lugar que mais produz arroz orgânico ou ecológico da América Latina, né? A gente produz entregou, né, muitos anos o arroz ali daquele grupo, fez parte, participou de muita formação, assim, tanto técnica, né, para aprender a produzir orgânico. E outra é a questão de frutas e leite também, né? Essa onde a gente tirava a renda, né, e produzia alimento para, em primeiro lugar, para o consumo e vendendo excedente, né, sempre. Então, lá continua, né? O pessoal continua com essas três atividades principal e vai tocando o barco, né? Aí, aqui que eu estou agora, uma parceria com a minha família aqui em Espumoso, aqui é diferente um pouco a realidade, né? Aqui a gente trabalha, a cultura de verão principal é o soja, né? Produz milho para abastecer as vacas de leite, né? Que é uma renda mensal, né? Que a gente tem também, que é o leite. E tá no esquema aqui, né? Aí aqui não tem muito que fugir, é coisa de mercado internacional, né? A variação de preço. Agora virou uma loucura, né? A gente não sabe como é que isso vai terminar. 1 litro vamos dizer, de secante, que a gente usa aqui bastante, né? Antes de plantar, na metade do ano, vamos dizer, maio, junho, ali estava 25 reais o litro, hoje está 70 e pouco já o litro. O adubo também que a gente usa no soja, no milho, a safra passada não era em torno de 100 reais o saco, hoje passa de 200, né? Então, no fim das contas, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E sendo que tudo isso depois acaba parando lá nas prateleiras do supermercado, né? Todo mundo precisa tirar suas despesas e vai acabar pagando mesmo o consumidor final lá, né? Depois, quando se transforma em alimento. Há uma certa dolarização da economia, né? Se tornou por essa loucura aí, né, de não ter proteção, que na verdade o nosso governo federal ele está numa onda lá do consenso de Washington, tu deve ter estudado lá, de que tinha que liberar a economia e tal. Só que todos os países voltaram atrás porque todo mundo viu que abria a sua economia e o outro não abria. E o Brasil agora abriu, dolarizou, mas todo mundo vem aqui, faz o que quer e vende as coisas, os insumos para nós do preço que quer. E agora está vendendo combustível, nós mesmos importando o nosso próprio petróleo de volta, né? Porque não estamos refinando aqui. E aí causando todo esse problema que está na nossa economia aí, essa inflação alta, a perda de poder de compra do brasileiro, da brasileira, né? Então, uma situação realmente muito difícil no país, né? E a agricultura está no meio disso, né? Tem um modelo calcado aí para os grandes, para quem consegue se manter, e os pequenos ficam aí sem a proteção necessária, né? E sobretudo sem um incentivo para produzir alimentos e nessas contradições de sofrendo essas coisas. Eu tenho aqui vizinhos meus aqui com enorme dificuldade para poder comprar isso que tu falou, os insumos para poder plantar. Quem tem que comprar trato para o gado, então, está numa situação difícil, né? Porque não consegue comprar. A gente tem essas entre-safras aí que não tem comida para os animais. É uma situação bastante difícil, né, Cláudio? Sim, é sempre em função do que acontece em outros países, né? Tu vê que, às vezes, por exemplo, o soja, vamos dizer uma coisa, que está um preço mais ou menos, daí se chove lá, uma nuvem lá, levanta lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, no outro dia já baixa o preço aqui ou sobe, né? Então, é muito... tu não tem controle, né, das coisas que tu vai vender. Tu tá sempre na mão do mercado, chamo, né? Então, e que nem a questão da agricultura familiar, né, que quem produz 70%, né, há uma propaganda muito grande na mídia aí que tu até acha que acredita que é o agro que produz alimento, mas essa história é muito mal contada, né, quem produz alimento mesmo
mais de 70% é agricultura familiar. E aí teve essa pandemia, né, que as pessoas, por exemplo, que vendiam em feira, não puderam mais vender. Tu saía para vender nas casas, também tu não podia vender por causa que tu tinha que evitar o contato, né? E o agricultor, no caso, o governo. Por que não pensaram, né, no auxílio como teve para outras categorias, né? Parece que o agricultor não tem valor nenhum, né? Não custava nada, né, eles ter estendido, né, esse auxílio para mais gente e valorizar, né, porque se ainda não deu muita mais falta de comida, porque o agricultor não parou, né? Eu posso te garantir que o agricultor, na questão da pandemia, os cuidados o prejuízo que ele teve na questão de ir vender seus produtos, e quando ia na cidade, né, no geral, no dia da propriedade, ele tinha que produzir igual, porque não tem como produzir, né, se tu tem um animal ali que tu tira leite, tu vai ter que tirar com de 1.000, 200 mil, tu tem que, não tem como parar, né, porque a economia, a agricultura não para, né, é sempre aquela rotina, não tem o que fazer. Sim. Tem que continuar. Não, o governo poderia ajudar poderia ajudar os agricultores, sobretudo a agricultura familiar, ajudando a si mesmo e aos demais, né? Porque, por exemplo, as compras institucionais, nós estamos vendo aí o próprio governo do estado, ao invés de comprar da agricultura familiar, está comprando as grandes redes, né? Porque é mais fácil para eles, né? Os próprios municípios, nós tivemos as políticas muito acertadas no governo Lula, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi de incentivando as compras diretas dos agricultores e colocando na merenda escolar e colocando nos hospitais, enfim, nas entidades públicas, né? E isso ajudava os agricultores. E hoje a gente vê uma falta de compromisso com isso, né? As pessoas, os governos não estão olhando para isso. Os próprios governos municipais, infelizmente, que estão mais próximos ainda, seria mais fácil fazer essas compras através do PAA, por exemplo, e não estão fazendo, né? E essas compras poderiam ser tanto para as entidades, como eu falei, hospitais, creches, escolas, né? E não está sendo feito. E durante a pandemia isso poderia ter sido feito e ampliado. E isso ia beneficiar os agricultores e ia beneficiar a população que está recebendo um alimento de melhor qualidade. Infelizmente, a gente vê um descaso em relação a isso, né? O governo federal nem se fala, né? Esse está lá preocupado com as rachadinhas deles e com distribuição de emendas, e é a única preocupação. O governo hoje é do centrão, né? O governo hoje é do que tem de mais fisiológico, de mais atrasado, de mais arcaico na política brasileira. E mundial, né? É a política Eduardo Cunha, comprar apoio parlamentar através de emenda, né? E administrar para os mais ricos, e para os pobres dá uma gorjeta para ganhar o voto, né? Ou seja, não há uma preocupação de enfrentar a pobreza, de combater a pobreza através de um projeto de desenvolvimento, conforme está na nossa Constituição, né? Nossa Constituição está lá no artigo 3º, erradicar a miséria, né? Mas é erradicar a miséria através de um projeto de desenvolvimento nacional, né? Que deveria estar no foco principal nosso, né, Ursulino, Clóvis? A questão agrícola e agrária, né? E eu acho que nós temos que começar a discutir de novo, com o mesmo afinco de quando vocês começaram, né, no MST e outros movimentos, discutir a questão agrária e agrícola desse país. Nós mesmos da esquerda paramos, porque parecia que estava tudo bem, né, e as pessoas, e de fato o Brasil melhorou, mas nós temos que voltar a debater isso. O nosso dia a dia tem que voltar a debater o papel da agricultura familiar e a própria concentração de terra, né? A gente tem que... Por que tanta terra na mão de poucos, né? Como é que faz essa produção? Para que serve essa produção? Né, é muito similar ao que está acontecendo na Petrobras. Aumenta, melhora e tal, mas para quem? Né? Porque na bomba de gasolina a gente paga mais. Né? Aumenta a produção no agro, mas quem está ganhando? Quem está ganhando bastante? Os pequenos estão com dificuldade. Do que eu acompanho aqui, está todo mundo com dificuldade. Não sei se é assim que tu está vendo também. Como é que tu vê essa questão? Não, é bem assim mesmo.
a questão que tu falou ali do PAA, né, dessas compras antecipadas e coisa, foi uma coisa muito boa que foi criado, né, e não foi levado muito adiante, porque se tu vai ver só nas estruturas de governo, no exército, vamos dizer, hospitais, isso poderia ser tudo adquirido da economia, da agricultura familiar, né, como forma de incentivo, né. Só que, na verdade, no Brasil nunca houve um interesse, assim, de manter a agricultor familiar. O interesse mesmo é que as pessoas vão para a cidade mesmo para formar aquela reserva de mão de obra, né? Vamos dizer assim, para abastecer as multinacionais que vêm aí, né? Porque sabe que aqui tudo é mais fácil, é um lugar que mais adequado para explorar o trabalhador, né? Porque quase sempre está no governo pessoas que não têm compromisso nenhum com os pobres, né? Tem compromisso mesmo com o mercado financeiro, com o tal de mercado que eles chamam. Então, um dos pilares aí que mantém essas estruturas injustas aí é a concentração de terra, né? Que nem eu não falei ainda, a questão do MST aqui no Rio Grande do Sul, passou de 10 mil famílias que foram assentadas, né, na base da conquista, formando acampamentos, né, para baixo da lona, e é a única maneira que tinha. Então, faz a conta, quantas famílias, quantos municípios dariam isso, né, que nem eu e minha esposa, a gente ficou 30 anos lá assim, se mantendo lá com aquela área que nós tinha lá de 11,9 hectares. Se nós não estivéssemos lá, nós estaríamos numa cidade ou outra aí tirando o emprego de alguém. Então, tu faz a conta, né? 30 anos aí que a gente se manteve lá, se criou família, conseguiu progredir economicamente, tudo, né? Os filhos estudando, se formando e tal, né? Então, quanto mais gente, né? Se tivesse uma política de incentivo à permanência do jovem no campo, na distribuição de terra, lá uma área de 441 hectares, nós ficamos em 37 famílias, tu conta aí pelo menos umas 3 pessoas por família vivem dali, né? Não estão tirando o emprego de ninguém, estão produzindo comida e estão transformando uma área de terra ali. Se nós não tivesse conquistado essa área lá, estava lá até hoje, criando cavalo lá, meia dúzia de cavalo em cima e gado de fazendeiro e tal, né? E tocando o barco, né? Não, as pessoas não reclamam, né? E para eles é assim mesmo, né? Quando a coisa aperta mesmo, eles se obrigavam a fazer assentamento por causa da pressão, né? A pressão da sociedade, a pressão internacional. Os assentamentos que existem não foi por bondade de nenhum governador, de nenhum presidente. Foi em função da pressão, né? E da organização dos trabalhadores, né? Tu sabe que quando as pessoas mais antigas, assim, mais de idade, falavam em reforma agrária, né? Por quê? Porque um dos motivos do golpe de 64 foi para impedir que a reforma agrária fosse feita, né? Aí os militares deram aquela tapeada ali, que era o Estatuto da Terra. Vai, uma coisa mais linda, né? O texto, assim, parecia que já ia sair, né? Já iam começar a chamar gente. E até muita gente tinha aquela ilusão, mas assim falar, vamos me cadastrar no sindicato, ou me cadastrar na prefeitura. Aquele reforma agrária, assim, que o governo iria chamar as pessoas, né? Então, isso aí nunca vai existir, né? Nunca existiu, nunca vai existir. Só vai acontecer mesmo essa distribuição de terra quando houver uma conscientização e uma união entre campo e cidade. A cidade tem que entender que no momento que tiver mais gente no campo, vai facilitar a vida deles lá, né? Vai ser menos pessoa morando, vai ser menos rua, menos esgoto, menos calçamento que tem que ser feito. E a pessoa que está lá no interior, ela está tirando sua renda dali, está produzindo alimento e é muito mais fácil para o governo gerar um emprego no campo do que na cidade. Bastaria só ter vontade, né? E compromisso, né, com a maioria, porque o compromisso hoje dos governos aí tem sido com as multinacionais, com os banqueiros, né? Quando os bancos precisam de dinheiro, é uma e duas lá, eles dão um canetaço lá, é o que eles querem, né? Para troco de meia dúzia de emprego, né? Vamos dizer. E é por aí que vai as coisas. E, bueno, na verdade, a reforma agrária ela não é uma política
socialista, né? Ela é uma política capitalista, inclusive. Ela divide a terra para produzir mais e para que mais pessoas tenham acesso para poder produzir mais e melhor. Né? É uma política de desenvolvimento nesse sentido. E no Brasil, realmente, sempre foi muito difícil, né? Sempre houve uma luta pela concentração, ao invés de ter ao outro lado, na resistência, sempre houve uma luta pela distribuição, pela reforma agrária. Aí eles deram um golpe em 64, bem como tu falou, e essas lutas foram florescer depois, nos anos 80, com o nascimento do MST. Aqui no Rio Grande do Sul teve uma história interessante com o Brizola, com o Master também, né? Que o primeiro movimento da reforma agrária foi articulado pelo PTB do Brizola, aí, lá no governo do Brizola, né? Eu já tinha aqui em Sarandi, nessa região aqui, mais na região norte. Aqui. Então sempre houve focos de resistência, né? Mas sempre houve uma reação muito forte das elites querendo manter o poder através da terra, né? E hoje o latifúndio parece que é um símbolo do atual governo. É um símbolo de um espaço de poder onde a terra é deles e eles fazem o que querem. E até as relações de trabalho e as relações humanas são meio que baseadas naquela imagem de que eles têm o poder, uma caminhonetona grande e mandam nos outros. Né? É uma coisa assim muito triste que está acontecendo. E ao invés de ter a ideia do agricultor, da agricultora como alguém que produz alimentos, que é generoso, que é solidário, né? Que busca viver bem e que os outros vivam bem, como tu está falando, eles se apropriaram da imagem do agricultor, eles chegaram a cara de pau de botar um agricultor com a arma nas costas, né? Como símbolo da agricultura, do agricultor, né? Não sei se chegou a ver, a Secretaria Estadual Nacional de Comunicação do governo Bolsonaro botou o agricultor com a espingarda nas costas, né? Ao invés de uma enxada, de uma foicinha, realmente de uma coisa que faz parte do cotidiano da vida do agricultor e da agricultora, né? Mas vamos lá, vamos ler mais uns comentários. O pessoal vai curtindo, comentando, compartilhando, levando adiante aí a nossa prosa. O senhor Nicásio Lima disse, um tema interessante, agricultura familiar que contribui com a produção diversificada de alimentos, fora do binômio soja e trigo. Beleza, exatamente o que o Clóvis estava falando aqui. 70% do que está no nosso prato, né, que a gente realmente come, vem da agricultura familiar. A Elizabeth Signor Orsolin, o MST é o maior produtor de arroz orgânico no momento. É verdade. O Clóvis também já comentou sobre isso. Maria Catarina Mício Parisotto. Essa é de Espumoso, com certeza, né? Duas famílias bem conhecidas em Espumoso. Assistindo, acompanhei a luta pela terra, faço parte do movimento de mulheres trabalhadoras rurais. Companheira, muito obrigado pela participação. Antônio de Souza Alves, acompanhando a live aqui de Guaíba, Rio Grande do Sul. Para cima, Ferronato, para cima, companheiro Clóvis Ursolim. Um grande abraço, Antônio de Souza Alves. Valmir Preto, Lula presidente 2022. É isso aí, saiu a pesquisa hoje, o Lula continua afirmando. Nós temos que lutar, gente. Temos que lutar porque, como o Clóvis estava dizendo, nada vem de graça. Nós precisamos tomar conta das ruas, mostrar para as pessoas que é importante, sim, lutar por política pública para que as pessoas possam viver com dignidade. Josiele Ursolim, o assentamento tem 30 anos e o foco lá no momento é o arroz e produção de verduras para feiras e entrega em estabelecimentos. O Lugon Lewandowski, boa noite, companheiro, boa noite. O João Miranda, a Isabel Cardoso, o Jorge Augusto Pedroso Teixeira, é a banca que manda, realmente é bem complicado. Clóvis, tu falou aí 11 hectares só para cada família, tio? Sabe que a nossa Constituição, tu falou aí que ela é uma evolução, e realmente ela é, porque ela prevê o direito à propriedade, que cada brasileiro e brasileira possa ter direito à propriedade. Mas aí, só 11 hectares, e vocês conseguiram produzir, sobreviver e progredir na vida num pedaço pequeno, numa terra que tu falou, inclusive, que não era apropriado. Como é que foi isso? Na verdade, essa fazenda foi adquirida pelo Instituto de do Estado, né, em outras épocas, né, o IT era muito bom de caixa, né, que não é que nem agora. Aí, na verdade, a nossa área era para ser maior, era para ser 14 hectares por família. Só que daí, em cima dessa área, tem um grande mato de pinos de 100 hectares. Aí, no caso, esse mato aí, no primeiro levantamento, teria entrado para pertencer para nós. Só como é uma área muito
do lado da cidade, né, tem muita gente lá que acha, né, que aquilo ali é uma proteção contra temporal e coisa, e daí a gente acabou abrindo mão daquela, porque a gente estava muito necessitado de recurso, né, no começo, aí foi aceitado fazer a documentação sem abrir mão daquela área, né, daí a gente ficou com menos área. Mas isso não impediu, porque a área lá, no caso, inclusive lá no que é o meu lote, e mais é perímetro urbano, né? A gente está ficando cada vez mais imprensado ali dentro da cidade, né? Inclusive a BR-116, que foi duplicada, destruiu lá que a nossa comunidade, nós tínhamos uma comunidade no assentamento, e aí a gente morava no lado mais distante, vamos dizer assim, não teve mais como continuar participando da comunidade de fé lá, por causa que tinha que fazer uma baita uma volta, uns 7, 8 quilômetros a mais, né? Então, a gente tem uma insegurança, assim, que o nosso assentamento não é que nem os do INCRA, né? Com o tempo, o cara vai legalizando e vai se tornando dono, vai pagando e tal. Ali tem um problema muito sério ali que o IP não consegue vender terra para o Estado menos de preço de mercado, porque tem uma lei que impede, e o Estado também tem uma lei que não pode pagar acima de X para assentamento. Então, a gente não sabe como é que vai terminar essa história aí, né? Mas já fazem, eu te falei, vai fazer 30 anos agora, mês que vem. Mas aí, como tu falou, esse negócio do Brizola ali, né? Isso é muito vivo lá na região. Então, eu posso te dizer que a gente fez muita amizade ali, né, com o pessoal da cidade, e de cada 10 famílias, 10 pessoas que tu conversa, 8 são do interior, ou foram, ou têm familiares, né? E muita gente citava ali que o tal do banhado do colégio ali de Camaquã, que é bem próximo ali, como sendo uma experiência de forma agrária que o Brizola puxou ali, não sei que ano foi, né? Então, a gente vê lá que a grande maioria é gente que saiu do campo. Inclusive, tem um amigo meu lá que me disse assim, bem franco para mim, se tivesse esses incentivos que tem hoje, tipo o Pronaf, ele não teria ido para a cidade, né? Teria permanecido. Então, isso é uma prova de que o êxodo rural é uma consequência da falta de vontade política dos governos de incentivar, né, a produção de alimento. Uma coisa bem interessante que eu lembrei agora, ó, em 91, quando a gente ingressou no MST e tal, o, a, o tal de agronegócio é uma palavra nova. Naquela época ninguém usava esse termo, né? Era uma coisa que não existia. Existia aquela época lá, existia o DR. O que era o DR? Era os fazendeiros formaram uma espécie de sindicato, mas mais para milícia do que para sindicato, que em alguma região do Brasil eles as mandavam matar mesmo, né? Pagavam jagunço, pistoleiro, e, sabe que foi assassinado muita gente, né? Envolvendo luta pela terra. E daí, como o avançar da luta, a pressão da sociedade, a pressão internacional, o nosso, vamos dizer, inimigo da reforma agrária, que naquela época era o DR, né, os fazendeiros, foi evoluindo, né? Aí, no caso, segundo um momento aí, por exemplo, o Estado não podia desapropriar porque a lei não permitia. Daí, o governo podia lá, o fulano de tal lá vende a terra dele. Daí o governo ia lá, o INCA lá, e começava uma negociação com esse cara, né? Só que daí os vizinhos descobriam e daí formavam uma espécie de caixinha ali, uma coisa, e iam lá e compravam, pagavam mais e não deixavam o INCRA fazer essa aquisição. E foi assim que surgiu o famoso do tal de agronegócio, que hoje que a gente mais ouve falar, né? Aí houve um grande, tipo, uma aliança entre o sistema financeiro, entre os grandes e tal, para passar. O que eles faziam, né? Tinha uma lei que dizia que se a terra não era produtiva, ela podia ser desapropriada. Então, grandes financiamento, arrendatários, né? Para ir virando campo e passando a imagem que aquela terra era produtiva para dificultar, né, a ação dos governos. E aí que acontece daí com isso, né? Quem que é o agronegócio? Uma boa parte e as próprias empresas. Quem que detém a mídia no país hoje? É meia dúzia de família. No caso, uma época aí, hoje dá para dizer que tem as igrejas também, tem bastante espaço na mídia, que boa parte das religiões hoje tem o seu meio de comunicação, né?
E aí, o que eles fazem? Eles pintam aquele agronegócio ali que é a salvação da boiada, né? Agro é isso, agro é tudo, agro não sei o quê. Daí eles botam aquelas imagens bonitinhas, né? Só que eles não dizem que o agronegócio é um braço do capitalismo, aqui que está aí para explorar a natureza. Eles não querem, não tem lá muita preocupação com o planeta, vamos dizer, com a agroecologia, com as espécies nativas, com as quilombolas, com as áreas indígenas. Nós aqui não temos muito esse problema de áreas assim, né? Mas a gente sabe que existe muita grilagem em outros estados, né? O cara vai lá, daí a área pública, derruba um pouco e tal, faz uma cerca, e quando vê, depois o governo faz uma lei lá para eles legalizar como se fosse deles, né? Então, eles não têm nenhum compromisso, nenhuma função social, e eu acho que o agronegócio, mesmo assim, ele precisa existir, né? No caso, é interessante que tenha exportação, que entre dólar e tal, mas ele deve ser tratado e assumir o que ele é mesmo, né? Quando tem uma terra para vender, por exemplo, que um agricultor não quer mais ir para a cidade, ele está sozinho, vamos dizer, está velho, não quer mais ficar. Quem que tu acha que vai comprar aquela terra ali? Um agricultor familiar, um filho, ou um jovem? Ou é um que já está mais grandão ali, que se desenvolveu mais, que investiu e, sabe, vai virando aquele bolo de neve de novo e a acumulação vai voltar, né? No caso, aqui na nossa região, dá para dizer que 95% todo mundo é agricultor familiar. Só que daí tem gente que pensa, né, que por causa da quantidade de terra que ele tem, ele corre risco de perder, no caso de uma reforma agrária, mas muito pelo contrário. Quem produz, ele vai ter incentivo a produzir mais. A gente, quando fala em desapropriar terra, é outra região que tu anda aí 100, 200 quilômetros na beira de uma cerca, de uma estrada, tu não vê uma casa, tu não vê uma cidade, né? Esses lugares que precisam ser povoados, né? E, infelizmente, quando houve a imigração e coisa, aqui foi tipo de uma reforma agrária, né? Veio os imigrantes, que nem a questão da minha família de italiano, eles quiseram, foi o que o governo deu, foi hospedá-lo ali, né, naquela região, porque era o que eles conheciam. Mas, com o decorrer do tempo, eles foram conhecendo outras regiões, daí foram comprando, porque as famílias que estavam aqui, que eram as donas, né, da época, não de certa fácil, né? Não previam que futuramente iam ficar. E hoje, os que eram os donos antigamente, dá para dizer que ou foram para a cidade, ou estão em lugares assim que nem dá para trabalhar muito, porque é um lugar muito dobrado e tal, né? Mas eu me preocupo muito com isso, que nem da geração do meu pai, dos meus avós, dá para dizer que 80% dos filhos ficavam na lavoura, continuavam de um jeito ou do outro. E hoje é meio contrário, olha, é difícil tu ter uma propriedade que tem sucessor, no caso, tem uma grande parte das propriedades que não tem nem sucessor. Só aqui na vizinhança, em pouco tempo aqui, mais de 50% dos produtores de leite, né, porque não tem mão de obra, ou porque não é uma coisa que não está mais sendo rentável, e assim vai, né? Eu conheço uma regiãozinha aqui, ó, que eu conheci com 6 moradores. Hoje está só em um. E esse um já está, bem dizer, de mala pronta para se arrancar também, né? Então, é um processo bem inverso daquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? No caso, a produção continua, porque com as modernidades de máquina e coisa, cada vez uma pessoa faz para muito mais, né? Então, em termos de PIB, de coisa, não muda nada, né? Mas em questão social, vamos dizer, né? Não é muito bom, porque essas propriedades maiores aí, que não tem muita mão de obra, não se vai produzir alimento. Vão envolver sempre produzir esses produtos que o mercado internacional precisa, né? Aí eles lotearam o Brasil, uma parte produz eucalipto, outra produz cana, outra produz soja, outra produz álcool, de acordo com os interesses daquelas 4, 5 filhas tem que domina todo o mercado da alimentação. Tu vai ver a O Brasil Cargill, virou, Bunge, Bayer, não sei mais o que são assim, tudo. o Brasil virou uma fazenda das grandes multinacionais, né? Dessa que tu falou, tá? O Brasil virou um fazendão deles, né? A situação aí na tua região, eu pude ver aí pelo sindicato dos trabalhadores rurais aí, né? Do quanto esse avanço, né? E essa concentração está sendo rápida aí.
Eu não me lembro o número, mas eram milhares de associados aí no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espumoso e agora está para menos de 1.000 já, né? Então é uma É situação verdade. realmente bastante difícil, né? Tu veja quanta gente tinha. Eu não me lembro o número, o Orsolim me falou lá, o Marcelo, mas acho que era 11.000, uma coisa assim, né? E agora eu sei que é para menos de 1.000, né? Então, isso revela do quanto a estrutura fundiária aí foi concentrando, né? Houve uma ocupação através da imigração de áreas que não eram ocupadas, que tinham donos, vamos dizer assim, mas que não eram ocupadas e que passaram a ser ocupadas, né? Que foram sendo ocupadas e que agora volta a ser de novo concentrada de uma outra forma, né? Bom, é triste porque o país não pensa, o Sim, país se presta a ser um fazendão, né, do capital internacional, né? E mesmo os grandes servem a esse capital, ainda que ganhem para eles, mas não há o país em si não ganha com isso, né? De ser um continente de terra. Então, é uma situação realmente bastante difícil do país e a fome voltando, o povo sofrendo, né? E o país batendo recordes, né? De produção no agronegócio. sim, e existe lei para, por exemplo, estrangeiro vir aqui ter terra e não existe lei para os brasileiros ter, né? E uma coisa assim, ó, Exatamente. se tu for um pobre, um sem terra, tanto faz ser da cidade ou do campo, que tu tá lá no teu canto, conformado com a tua miséria, tu até, ninguém te dá valor, né? Ninguém te critica, ninguém te elogia, só te procuram nas épocas da eleição. Agora inventa de se organizar no movimento por moradia, no movimento por terra. Ah, mas daí Opa! tu te prepara, né? Porque tu vai receber pedrada de tudo que é canto, né? Então, quer dizer, eles não. Por que que tem essa política de corte de dinheiro para a educação? Eles querem um povo quanto menos esclarecido, melhor, porque ele vai se conformar mais fácil com a situação, né? Ele vai Quanto achar que mais aquilo ali é submisso, assim melhor. mesmo, que ele não se esforçou o suficiente, e vai. É, e é por aí que é da coisa, né? Se a gente não tiver muito cuidado, é muita coisa para distrair. Tu olha, tem novela a hora que tu quiser pra olhar, tem futebol, tem agora com a internet, tem as fake news. Manter o povo com a cabeça ocupada para não pensar naquilo que importa, que é a qualidade de vida dele, né? Na sua própria realidade. Bom, eu acho que hoje nós fizemos um esforço grande aí, né, para nós compreender, né, inclusive sobre que modelo de sociedade a gente quer, né. Falou muito das cidades, da dificuldade de urbanização. Isso é uma questão que me intriga muito, porque eu acho que a humanidade ou começa a discutir uma nova forma de viver, ou não vai ter mais espaço nas cidades, né. As cidades estão concentradas. Eu não consigo conceber uma cidade com 1 milhão, 2 milhões de habitantes, né. Ela é muito difícil dela ser sustentável. Mas isso é um tema ainda para frente. Vamos cumprimentar o pessoal aqui. A Bela deu boa noite, Isabel Cardoso, o Hélio Fernando da Silva, te mandou um abraço, te deu boa noite, quer dizer. O Renato Nunes, a Lisete Signor Nunes, a Tânia Beatriz Desuta, o Everaldo Silveira, aqui do Soledade, parabéns ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pela belíssima inauguração do viveiro de reforma agrária popular Zecão. Esperançar é um ato de solidariedade de classe. Foi lá no Pontão agora, uns 15 dias atrás, né? A inauguração, o Everaldo teve lá, me mandou as fotos, né? Não pude ir. Não sei se tu ficou sabendo, Cláudio, bonito lá e uma bonita homenagem ao Zecão Eu também, fiquei sabendo, sim. lá da Palmeira, né? Sim, sim, eu soube Enfim, que Clóvis, teve. foi bonito, né? E é isso, o Não sei movimento, obviamente. Oi? até que tempo nós temos aí, né? Daí eu acho que nós estamos indo pro. Não sei qual é Vamos indo qual é o para os horário que nós vamos finalmente, ir. né? Não, o tempo é nosso, mas eu acho que vamos indo para os Eu, finalmente. Passar para ti, para tuas sim, sim. considerações Não, finais aí. Pode ser?
Pessoal, curtir, eu compartilhar, acho que levar adiante aí uma coisa aí sobre... essa aula sobre o que é o MST. Quando disseram que o MST é uma turma de isso ou daquilo, não, mas olha, eu vi um Clóvis lá e me pareceu uma pessoa boa, um homem de igreja, um homem de comunidade, um homem com compromisso com a família, com a terra, né? Não tinha nada disso aí que falam pelas ruas, que alguns falam. Né? Diga, Clóvis. Isso acontecia lá em Guaíba, né? De gente achar, mas a ideia que nós tinha de vocês do MST era outra, né? E a pessoa leva um choque, né? Quando ia conhecer lá nosso assentamento. Mas, assim, sobre o momento que nós estamos vivendo aí, nacional, vamos dizer, eu acho que a gente não tem que se estressar muito, porque isso aí é passageiro, né? Esse tipo de política aí que hoje governa esse país, ele foi criado em cima de uma mentira. Eles passaram e fizeram o povo de bobo. O povo achou que votando contra aquele governo que tinha de esquerda aí ia melhorar a vida e viu que é bem pelo contrário. Só tem a vida piorada. Hoje, em governos aí, podia comprar caro, hoje tu não consegue abastecer um carro. Nós temos uma geração que dá para dizer que nós temos um vitorioso. Nós conseguimos transformar o país, que na nossa época de juventude nós não tinha acesso a curso superior. Hoje dá para dizer que 98%, 100% dos jovens têm acesso, não consegue se não ir atrás, né? No caso, por enquanto, né? Porque eles não conseguiram destruir tudo, né? Que eles querem. Ainda. É um outro dado, assim, ó, o que aconteceu, né, nesses últimos anos aí, ó. Teve 2 períodos de governo no Brasil. Aquele do Collor de Mello e até o fim do governo da FHC foram 12 anos, mais ou menos, né? Neoliberalismo, privatização, salário, arroxo, nunca passou de $100 o salário, e aquilo ali que o povo já conhece, né? Aí depois veio um outro modelo de governo, onde que se priorizou a soberania nacional, né? Investimento maciço em educação, valorização do salário mínimo, o salário passou de $300, muita gente pôde fazer coisas que nunca pensou que ia fazer, eu sou um deles, né? Nunca pensei na vida que ia poder ir na concessionária e comprar um carro zero, e aí com o auxílio daquele governo pude fazer isso. E quantos milhões não foram, né, no país inteiro? Quantos milhares, né? Então a gente não pode ficar desanimar, né? E que isso aí eu acho que não vai muito longe, né? Classe média alta, e o que a direita faz? A classe média alta ficou brava. A classe média alta ficou brava dos pobres ter carro. Encheram a cidade de carro, não tinha onde estacionar. É verdade. Incrível isso, né? Viu? E a tática que essas pessoas aí, né, eles sempre tiveram no poder. O que eles usaram em 1989, quando roubaram aquela eleição do Lula? O Muro de Berlim, como se alguma coisa tivesse a ver com aqui, né? Que o Muro de Berlim, isso e aquilo, né, fez com que o povo votasse a favor daquele cara lá que era o tal do caçador, né, de Marajá, que depois virou caçador de poupança, né, do povo. E agora, usaram a mesma tática de novo agora, né? O que eles usaram agora? A Venezuela, Cuba, Venezuela, isso e aquilo, né? Então, ele sempre tem essa tática, desviar o assunto do que realmente interessa. Aí, então, o que eles fizeram em 2018? Não podia ter debate, porque era comparar 2 tipos de governo, um que era o neoliberalismo e o outro que era o governo do Lula e a Dilma ali, né? Mais voltado para os pobres, né? Valorização do salário mínimo, distribuição de renda, né? Então, por isso que terminou nisso aí, né? As pessoas não votaram no Bolsonaro, o Bolsonaro não enganou ninguém. Ele foi sempre a mesma pessoa, ele nunca mudou de lado, né? Quem enganou mesmo a população foi a mídia, o judiciário. Eles tipo, pegaram os casos que envolvia gente envolvida em corrupção com o governo de esquerda e transformaram em 10 vezes maior do que era, enquanto que quando era a direita que tinha casos de corrupção, eles abafavam sempre, né? Eles controlavam por aí, né? Então, claro, eles viram o debate que não tinham chance e foram para o campo, né? Que eles dominam, que é o prático e o jurídico, né? Então, o resultado aí, né? Eu acho que deve dizer que mais de 50% já viram que foi e já estão se separando para dar o troco. Imagino, né? Mas tem gente que acha que tá bom também, né? Daí a gente tem que respeitar, né, cara? Nós temos uma democracia. Eu acho que, apesar de tudo, a gente tem que garantir que a democracia seja
seja valorizada, seja respeitada, né? E é muito triste quando a gente vê que o Poder Judiciário, que tinha força, tinha poder para impedir os abusos, né, que foram cometidos de 2016, 2014, por aí até agora, e não fizeram, né? Eles decidiram se fazer ali, né, e deixaram rolar, porque eles tinham interesse naquilo ali também, né? Mas eu acho que não vão perder a esperança, né? Então, para finalizar, daí eu agradeço aí as pessoas que te dedicaram um pouco do seu tempo aí, participando, ouvindo, dando opinião, e dizer que isso é normal, a gente convive muito bem com quem é contra também. Eu acho que isso me ajudou também. Eu sei que quando eu decidi entrar no MST, eu fui muito criticado, não foi fácil, né? E é normal, isso é bom, né? As pessoas têm a sua ideia, né? A gente não tem que respeitar, né? Eu acho que não, eu só digo que eu acho que foi a saída que eu achei na época e não me arrependi, né? Eu acho que não, foi uns anos muito bom, né? E continuo militando, militando do MST, porque eu sei que enquanto não tiver um governo que enfrente mesmo e faça uma reforma radical, vai ter luta pela terra, de um jeito ou do outro, né? Porque as pessoas precisam comer, precisam viver, né? E quem não tem, e outra coisa, a terra não é, se a gente for ver bem a fundo, ela é uma coisa da natureza, uma coisa que Deus deixou para todo mundo, né? Os animais têm direito à terra também, né? Os animais selvagens também, eles têm o direito de viver deles, né? Então, por que tem lugar que os animais têm mais direito que os homens, às vezes, né? Que o ser humano? Então, acho que isso aí vai ter, né? E eu acho que eu acho que a gente não vai ter muita luta pela frente ainda, né? E eu não tenho medo, né? Se tivesse medo, eu já não estaria aqui hoje, né? E agradeço novamente pela oportunidade e a nossa luta também não é só online, né? Nós temos que se lembrar que nós temos o sindicato aí passando por dificuldade, né? As nossas comunidades estão indo para o lado que a gente não sabe se vai até quando, né? Falta de gente, falta de jovem. Os colégios, né? Tu teve a oportunidade de ver aqui, né? Dá para dizer que mais de 50% dos colégios já foram fechados por falta de alunos, sei lá, né? E daí tá indo para esse lado aí, né? A gente não sabe como é que vai terminar. Mas uma boa noite a todos aí e vamos continuar na luta aí. Muito obrigado, hein, Cláudio? Muito obrigado. Uma história de vida muito bonita, cara. E tu mantém essa esperança, que é uma coisa importante. É muito bom conversar contigo. Saio revigorado daqui. Acho que as pessoas gostaram. Tem mais gente aqui te mandando um abraço. A Lourdes Carletti disse boa noite, Clóvis, meu conterrâneo, colega de infância na Belisário. Prazer em revê-lo na luta sempre. A Luciana Orsolim Piccoli também. A Josiele, disse que a live foi muito produtiva. O Sítio Ratz, que é do meu amigo Ratz, também dizendo que está na escuta. A Neudeci voltou aqui, ou continuou com nós, e disse parabéns aos organizadores dessa live. Educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, é a frase do Paulo Freire. O Paulo Freire caminha com a gente. Clóvis, muito obrigado por ter sido esse exemplo, por ser esse exemplo. E como tu falou, a luta não para nunca, nós vamos continuar lutando e na nossa região, e no nosso, enfim, onde a gente estiver, nós vamos estar participando, né? Porque isso Uma nos outra coisa divide. ali, eu não vi se o Matheus de Marcos hoje acompanhou, mas eu só queria mandar um abraço especial aí para ele. A mãe dele eles moraram aqui, né, na comunidade aqui. O Matheus se criou aqui onde eu moro. A mãe dele foi minha professora. E nas minhas andanças aí de pastoral de juventude, de MST aí, muitas vezes eu tive a oportunidade de ir lá visitar e fazer minha paradinha lá da dona Zenaira, né? Uma pessoa muito legal, a mãe do Matheus, né? E vou mandar um abraço para eles aí, uma boa noite para eles. O Matheus está lá em Santa Catarina, porque ele foi no. Ele deve estar acompanhando, mas ele está em Santa Catarina porque ele está no casamento do filho dele, que está agora nesse final de semana. Não sei se era no sábado ou no domingo. E daí ele teve que ir antes lá para ajudar lá na preparação do casamento. Lá. Mas ele que nos apresentou, né? O Matheus é uma referência para nós aqui, né? Tia? É um companheiraço, a dona Zenaide também é uma referência, né? Essas amizades aí também nos animam, né? Que bueno, né?
Mateusão é bem lembrado. Tinha que ter falado do Mateusão desde o início, porque ele que nos... O Mateusão tem o João Sem Terra, que nós comentamos antes ali, fora do ar, né? Tem muita gente boa aí que fica para a próxima live, né? Nos comentários, tem os caos bonitos aí também. Tá bueno, meu caro Beleza, Clóvis? então. Obrigado, hein? Grande abraço a todos e a Tá. todas. Até quinta que vem.